Para responder à questão, considere o fragmento a seguir. O boi, substantivo masculino, com que nós acudimos às urgências do estômago, pai do rosbife, rival da garoupa, entre pacífico e filantrópico, não é justo que viva, isto é, que morra obscuramente nos matadouros. Machado de Assis. Sobre o fragmento acima, assinale a afirmação inadequada. Isto é, foi empregado para justificar um termo anterior. Quando fala em termo anterior, é uma palavra anterior. O isto é, ele não justifica, ele não explica uma palavra, ele explica uma oração. Ó, entre pacífico e filantrópico não é justo que viva, principalmente aqui, ó, não é justo que viva. Tá vendo? Isto é, que morra obscuramente nos matadouros. Ou seja, não explicou uma palavra, explicou uma oração. Oração. Então, não é uma palavra, é uma oração. Pode marcar a letra A. Pode marcar a letra A, pessoal. A preposição com mostra valor de meio ou instrumento. Vocês já viram, então, né? Quando eles perguntarem para mim se é meio ou instrumento, aqui era sob. Ó, sob, o que eu fiz? Troquei pelo por. Por meio. Por meio. Então, aqui, ó, o com, o que eu vou fazer? Eu vou trocar pelo por meio. Sempre que eu conseguir colocar por meio, é meio instrumento. Então, o boi, substantivo masculino, com que nós acudimos às urgências do estômago. Então, por meio do qual nós acudimos às urgências do estômago, é verdade. Então, nós acudimos às urgências do estômago por meio do boi. Então, verdadeira, difícil, mas verdadeira, pessoal. Os substantivos pai e rival estão empregados no sentido figurado. Claro que o boi não é literalmente, pessoal, o pai do rosbife não é literalmente rival da garoupa, né? Então é claro que o sentido é figurado. Vamos lá, Dinamarca. Perfeito. Substantivo masculino indica a classe e o gênero do vocábulo boi. Sim, o substantivo se refere, pessoal, à classe, tá? E masculino se refere ao gênero masculino ou feminino. Depois, Equador, justifica-se o adjetivo filantrópico pelo fato de o boi ceder sua carne para alimentação humana. Verdade, pessoal. Claro que o Machado de Assis ali está sendo irônico, logicamente, mas por isso que ele usou a palavra filantrópico. Tá? Então, letra A está errada, está inadequada, pois o isto é, ele não retoma, ele não explica um termo anterior, e sim uma oração anterior. Tá bom? Pessoal, está assim, ó. Leia o cartaz a seguir. Água. Economizar para não faltar. Colabore evitando o desperdício. Evite manter as torneiras abertas. Não use a descarga sem necessidade. Em caso de vazamento, comunique ao setor responsável. As três frases finais do cartaz expressam, então, as três frases finais. Evite manter as torneiras abertas, não use a descarga sem necessidade, em caso de vazamento, comunique ao setor responsável. As causas do desperdício de água, letra A. Depois, pessoal, está assim. As consequências de não se economizar água. C. Os princípios legais que devem ser obedecidos. Dinamarca. As ordens para que algumas ações não sejam feitas. Equador. As ações que não devem ser feitas com frequência. Vamos lá. Equador e Dinamarca são horríveis, né? Não devem ser feitas.
Dinamarca, as ordens para que algumas ações não sejam feitas, não, sejam feitas. C, os princípios legais, não tem nada de lei ali, pessoal. Nada de lei, nada de legal ali, que devem ser obedecidos, não. As consequências, ele não dá consequências ali, pessoal. O que nós temos, na verdade, são as causas do desperdício de água. Então, no momento que fala, evite manter as torneiras abertas, porque isso é uma causa, uma razão para o desperdício. Ó, colabore evitando o desperdício. O que causa, então, o desperdício? A torneira aberta, descarga sem necessidade e vazamentos. Letra A é o teu gabarito. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida em relação às questões da Fundação Getúlio Vargas? Nota que o estilo aí é um pouco diferente, né? Não vou falar que são difíceis ou fáceis essas questões em si, mas eles cobram de forma diferente das demais bancas. Alguma dúvida? Agora, deixa eu ver no nosso material aqui, o que vem? VUNESP, pessoal. VUNESP. Agora, aparecem para vocês as questões VUNESP. Mas viu a sacanagem ali, Adri? Foi do modo imperativo, né? Mas olha a sacanagem da Dinamarca. As ordens para que algumas ações não sejam feitas. Na verdade, são as ordens para algumas ações sejam feitas. Né? Então, ali, ó, quando eu falo evite manter a torneira aberta, eu vou fazer essa ação de evitar, de não usar a descarga sem necessidade. Então, é interessante, né? Porque eles tentaram causar uma confusão. Em caso de vazamento, comunique ao setor responsável. Imagina, que para não fazer isso, não, é para fazer isso.